Olá, muito bom dia. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta teleconferência de abertura, de apresentação da terceira edição do curso à distância Capacitação Básica em Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução deste curso é do Departamento de Ciências da Administração, do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal de Santa Catarina. O curso gratuito dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, um AVA, no qual o aluno tem acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, videoaulas, livro-texto digital, além, obviamente, do acompanhamento de perto da tutoria. A carga horária total do curso é de 30 horas aula e o certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, obviamente, para aqueles alunos que completarem todas as atividades propostas ao longo do curso. Esta é a terceira edição desse curso, que trata dos aspectos estruturantes em defesa civil e representa o primeiro módulo do Plano de Formação Continuada em Defesa Civil, que prevê ao todo 6 módulos de capacitação. Esse programa terá duração em torno de 1h30 a 2 horas, com um intervalo de 10 minutos a partir das 10 horas da manhã. E no primeiro bloco nós vamos conversar aqui no estúdio com o Armin Augusto Braun, do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC. Armin, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, aqui um prazer. Muito obrigado, prazer estar aqui. Recebê-lo aqui na universidade. Também conosco a professora Maria Cristina Dantas, conteudista do curso, ela que é economista, especialista em planejamento e gestão em defesa civil, com diversas formações nas áreas de saúde, situações de emergências e desastres. Professora Maria Cristina, um bom dia. Bom dia. Prazer. Bom dia também a todos que estão nos assistindo. Né? Okay. É um prazer estar mais uma vez aqui em Santa Catarina e mais uma vez acompanhando os cursos que nós temos em parceria com a universidade. Ok, o prazer é todo nosso de recebê-la aqui também. E completando o grupo que participa deste primeiro bloco, está aqui o professor Marcos Batista Lopes Dalmau, chefe do Departamento de Ciências da Administração e também neste programa participando como diretor de projetos do CEPED, o Centro de Pesquisa, de Estudos e Pesquisa sobre Desastres. Tudo bem, professor Dalmau? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, Áureo, bom dia, Braun e Maria Cristina. Satisfação estar aqui. Muito bem. Nós vamos apresentar daqui a pouquinho um perfil de vocês, alunos que estão nos acompanhando, e eu quero reiterar que essa teleconferência, por estar sendo transmitida ao vivo, permite que vocês participem, interajam e enviem para cá comentários, dúvidas, sugestões. Os especialistas, os convidados estão aqui exatamente para compartilhar com vocês esse tipo de informação. Mas vamos começar perguntando aqui para o Armin, qual é a avaliação, qual é a perspectiva que a SEDEC faz de mais uma edição desse curso básico de defesa civil? Bom, uma expectativa muito positiva, visto que nós temos agora novas administrações que recém assumiram, muitas delas nós tivemos alteração dos quadros da defesa civil, municipal principalmente, e é muito importante que a gente comece com essa capacitação básica, que faz parte de um programa mais amplo de capacitação da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que a gente possa levar esses conceitos básicos de defesa civil para essas pessoas que estão ou iniciando agora o seu trabalho em defesa civil, ou começando numa nova administração, ou pessoas correlatas de algumas áreas, não especificamente dos órgãos de defesa civil, mas de alguma agência, de algum órgão que tenha uma atividade correlata à ação de redução de risco de desastre. E ter conhecimentos básicos sobre defesa civil é o princípio de estudo, para que se possa fazer uma boa administração e uma ação integrada, porque assim trabalha a defesa civil, de maneira integrada e organizada. Muito bem. Professora, com relação ao conteúdo dessa terceira edição, o que a gente pode destacar, sintetizar, que sirva como uma orientação para os alunos, no sentido de dizer assim, olha, disso vocês não podem abrir mão, dediquem-se, estudem, conheçam tais e tais elementos. Obviamente que todo o conteúdo é fundamental. Isso que eu ia comentar, eu acho que todo o conteúdo. Mas o que nós temos, assim, eu até no percurso que eu estava vindo de Brasília para cá, eu estava observando, dando uma lida e comparando, né, as versões anteriores com essa, eu vi uma grande evolução, inclusive, na forma do conteúdo e na forma do trato do que ali está postado nos livros, né? E a gente observa a parte histórica da defesa civil, recomendo, a gente precisa conhecer a história,
porque todo o planejamento que é feito, ele está embasado, por incrível que pareça, no passado, né? Ele tem essa fundamentação no passado. Então, são as atitudes, o modo como é conduzido e os erros e acertos que fazem com que a gente tenha uma visão analítica e possa, de fato, aplicá-la no dia de hoje, mas também prevendo o amanhã. Então, essa é a importância. Então, eu reforço assim, a parte histórica está muito bem escrita, ela está numa sequência, inclusive, provocando a todos a refletirem, o que é o mais importante de tudo. Eu sou suspeita, né, porque eu tenho muito aquele lado doutrinário, infelizmente, já há muitos anos, então a parte de conceito também eu sou muito apaixonada, apesar de que a gente ainda não tem a regulamentação e a gente também conhece, sabe que os conceitos serão alterados, né? Então é um momento de transição que acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência, mas o importante é a gente saber o básico de cada um e o básico ali, o diferencial de cada ação está descrito ali. Mas tudo isso, ele tem uma finalidade, que é justamente o órgão municipal de defesa civil, né? Porque é onde as coisas acontecem. Então, aí o meu coração vai estar com o MEC. Não tem jeito. Ok, professor Dalmau. Não só a sua atuação na condição de chefe do Departamento de Ciência da Administração da Universidade, que tem uma expertise na área de educação à distância, de formação ampliada de diferentes públicos, diferentes áreas, mas também o CEPED, que tem essa trajetória de identificar, diagnosticar, propor e refletir, ou refletir e propor ações nesse sentido. Mais uma vez presente a terceira edição, nessa parceria com a SEDEC, o que a gente pode destacar institucionalmente do papel do CEPED e do departamento, professor? Bom, eu penso que, primeiramente, o que pode ser destacado nesse primeiro momento é que a reedição do curso mostra que a população brasileira como um todo está, de fato, atenta e, principalmente, necessitando de informações a respeito de uma temática que hoje é um crescente no país. Infelizmente, ano após ano, apesar dos inúmeros esforços que a gente tem percebido que são desenvolvidos pela SEDEC, o Brasil, por ser muito grande, sofre dos mais variados tipos de desastres. E uma população, quando ela não está pronta para, digamos, conviver com isso, não só economicamente, mas socialmente falando, o problema se torna muito maior, né? Se nós compararmos, inclusive, o que ocorre em outros países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, mas desenvolvidos sobretudo, essa noção de defesa civil faz com que a resposta seja melhor, né? A sociedade, apesar do desastre, conviva de uma maneira menos prejudicial. Então, evidentemente, que se percebe o ganho. Institucionalmente, de se vangloriar uma preocupação por parte da Defesa Civil Nacional em entender que as capacitações são necessárias e principalmente por dar continuidade, tendo em vista que essa é a terceira edição deste curso, quer dizer, dar continuidade a algo que pelo menos representa o primeiro passo. Quer dizer, preparar as pessoas de maneira gradativa, mas para que elas possam de fato ter a consciência de que alguma coisa foi feita. Institucionalmente, para a universidade, para nós é uma satisfação, sobretudo para o Departamento de Ciência e Administração, que realmente há muito tempo vem desenvolvendo cursos à distância em nível nacional. Então, para nós é uma satisfação poder fazer parte dessa parceria e, sobretudo, também podermos chegar na outra ponta, nos 4 cantos do país, por entendermos também e compartilharmos também desse propósito de formação profissional, de formação pessoal, mas, sobretudo, também da preparação das pessoas para essa questão que realmente, como eu falei, já está mais do que batida ano após ano, né? A gente espera, Áureo, que essa semente que está sendo agora aqui plantada não demore tanto tempo para começar a mostrar resultados. Quando eu digo não demore tanto tempo, é que o conhecimento não é uma coisa imediata. Não é apenas com esse curso que as pessoas já estarão prontas para trabalhar ou até mesmo contribuir com a defesa civil.
A gente espera que as pessoas se sensibilizem, quer dizer, que tenham um conhecimento preliminar do que se tem, de toda a dimensão que se tem a respeito do que é defesa civil e, principalmente, entenda também o lado do governo. Porque é muito fácil hoje nós criticarmos. O governo não fez isso, o governo não fez aquilo. Mas a partir do momento em que nós conhecemos tudo aquilo que influencia direto ou indiretamente as ações que hoje o próprio governo faz para tentar preparar essa população, a gente começa inclusive a dar mais valor, sobretudo às pessoas que aqui estão hoje representando a instituição, mas também as pessoas que estão atrás das câmeras, nos bastidores, né, trabalhando em Brasília, nos estados, nos municípios, na tentativa realmente de minimizar esse impacto do desastre. Então, as expectativas realmente são as melhores possíveis. Institucionalmente, nós estamos muito contentes, satisfeitos por mais uma parceria e esperamos, evidentemente, estarmos dentro, né, das expectativas, trabalharmos dentro das expectativas daqueles que hoje estão aqui conosco para ofertar o melhor curso possível. Maravilha, nós estamos aqui nessa teleconferência de abertura, de lançamento da terceira edição desse curso básico de capacitação em defesa civil, que obviamente tem esse sentido que o nome traduz, é básico, né? Não se pretende, como reforçou o professor Dalmau, formar especialistas nessa área, mas apresentar, e a Maria Cristina referia isso há pouco, os principais conceitos, as principais noções e que ao longo das últimas décadas, no caso especial da defesa civil, mudaram bastante. Hoje se fala muito na resiliência das comunidades, na mitigação do desastre, numa percepção do risco eminente, ou maior ou menor grau. Isso é importante levar para as pessoas, como você disse há pouco, a Maria Cristina também, lá do município. Normalmente são pessoas, às vezes, voluntariamente atuando, o que também não é desejável, né? Há todo um conjunto de normatizações no sentido que se constituam as comissões locais, as coordenadorias municipais de defesa civil. Nesse sentido, é fundamental para essas mais de 2.000 pessoas, daqui a pouco a gente vai ver quantos de vocês estão participando, né, Armin? É fundamental passar essa noção inicial para criar a cultura de prevenção do risco, a cultura de percepção do risco. Exato, isso mesmo. Nós temos que começar a despertar o interesse, essas noções de defesa civil, de proteção civil, a essas pessoas que estão buscando isso. A gente tem observado que cada vez mais há uma busca sobre esse tema. No passado, esse tema ficava muito restrito aos órgãos de defesa civil. Hoje, no próprio governo federal, e também não é diferente nos governos estaduais e municipais, há uma busca desse tema em outras organizações. Hoje, no governo federal, isso há 10 anos atrás dificilmente aconteceria, mas hoje nós sentamos numa mesa para tratar de defesa civil com mais de 10 ministérios, e assim também acontece nas prefeituras. Várias secretarias se reúnem em torno desse tema, um tema da gestão, da redução de risco de desastre, da defesa civil, para discutir isso. E tudo isso é uma evolução que a defesa civil vem tendo no Brasil, visto que nós temos tido desastres muito importantes nos últimos anos. O câmbio climático global tem trazido ameaças muito importantes. A maneira como o ordenamento territorial, a maneira como a população tem crescido nas cidades, criando bolsões de risco, né? E nós temos que trabalhar em cima dessas pessoas, em cima dessas comunidades, para que a gente possa fazer uma gestão de risco sustentável. E então esse tema da defesa civil se torna cada vez mais importante. E por outro lado, a sociedade brasileira vem se desenvolvendo mais, os governos vêm se desenvolvendo mais, a população vai adquirindo uma maior percepção de risco, e é tudo que nós queremos. Nós queremos ter órgãos de defesa civil fortes que possam fazer o trabalho mais importante da defesa civil, que é a prevenção de desastres, que é a redução de risco de desastre, e não só a população, mas sim autoridades, agentes de defesa civil capacitados para que eles possam ter essas noções e estruturar a sua defesa civil e trabalhar em torno desse tema e fazer um bom trabalho. Nosso foco é sempre a população. Agora, Maria Cristina, é fundamental também que as pessoas tenham essas informações básicas para elas, de alguma forma, abandonarem um pouco aquela ideia de que a defesa civil só vai atuar no momento que o desastre ocorreu. Com certeza. Tem todo um conjunto de indicadores para percepção do que pode acontecer, questão da ocupação do solo urbano, de tudo isso. E isso implica, por exemplo, nas prefeituras pensarem não só a atuação da sua Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mas o seu Instituto de Planejamento,
É um conjunto de emoções. Tudo é um conjunto. E o professor Pedro Paulo, ele salientou também aqui um ponto muito importante que a gente não pode vir a esquecer, que é tudo, a responsabilidade não é única e exclusivamente do governo federal, é de todos nós cidadãos, né? Todo aquele que também participa e tem noção da sua família, do seu ambiente ao redor residencial e seu ambiente de trabalho, tem que participar. Então, todos esses são uma sociedade, e a sociedade ela também é coparticipativa nas ações de defesa civil. Então, a gente observa que esse curso, ele é o início de uma caminhada, onde ele dá uma noção geral, e depois a gente vai ter, a gente destaca alguns pontos importantes, que a gente entende que ele tem que ter um desdobramento maior, que aí vem a questão do estudo, da gestão de risco, você tem um trabalho com a questão da gestão do desastre, que serão outros módulos que a gente ainda pretende esse ano deslanchá-los, né? Eles terem um desdobramento maior. Agora, o que a gente entende de fato é que, sem fazer a gestão do risco, de não entender o que é ameaça, do que é a vulnerabilidade, e aí sim a gente começar conhecendo, né, aquilo que pode nos afetar, aí sim a gente tem condições de fazer um bom planejamento, evitando, em alguns casos, que o desastre aconteça, principalmente quando a gente está se tratando de desastres tecnológicos, isso é possível. Desastres naturais, a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque a gente só tem condições de intervir na vulnerabilidade e não na ameaça. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente sabe que não tem como ficar de braços cruzados, né? A ciência, os estudos, e esse curso já dá uma base, pelo menos, para a gente diferenciar e saber o que a gente pode fazer. Nem que seja o mínimo, mas a gente pode começar a deslanchar, dar o primeiro pontapé. Professor Dalmau, com relação à modalidade em que esse curso é ofertado, que é a modalidade à distância, felizmente já há uma consolidação dessa modalidade de ensino. Ela sofreu, digamos assim, alguma reserva durante alguns anos, mas hoje ela já está consolidada e, obviamente, a seriedade das instituições parceiras atestam isso. Mas eu acho que era importante, talvez, conversar com os alunos. Depois a gente vai ver que há uma significativa parcela desses nossos alunos que estão tendo uma primeira experiência na formação à distância. Aqueles aspectos que a gente sempre reforça, né, professor Dalmau? A disciplina, a organização dos estudos, porque fica parecendo que eu faço a hora que eu quiser e não é bem assim. Talvez fosse importante, Dalmau, você reforçar algumas dessas questões relativamente a como se dá o andamento desse curso na modalidade à distância, o papel da tutoria, enfim. Perfeito. Bom, primeiramente, estudar à distância não é, muitas vezes, o que se tem como primeira impressão, considerando hoje o que no país se tem de percepção, que é o quê? Eu faço que estudo, a instituição faz que nos dá a certificação e fica tudo por isso mesmo. O estudo é um estudo, digamos, supostamente mais fácil. Não é, de fato não é. Mas, em contrapartida, é um estudo que nenhuma modalidade, então entenda evidentemente presencial, mas é um estudo que lhe permite uma facilidade, um gerenciamento de tempo como nenhum outro faz ou permite. Estudar à distância, eu sempre digo que é interessante nós entendermos a diferença entre flexibilidade e ausência de limites, né? Quer dizer, ele é flexível porque você estuda a hora que você bem entender. Então, se você é uma pessoa que tem como hábito, por exemplo, estudar de manhã cedo porque a cabeça está mais descansada, você tem mais silêncio na sua casa, ou enfim, porque você está mais disposto, você pode. Se você quer estudar, por exemplo, no horário do almoço, porque no intervalo do trabalho também é um horário que você tem um tempo mais para você, você pode também. Se você quiser estudar à noite ou de madrugada, você pode. Então,
ele é flexível nesse sentido. Agora, o que ocorre é que esse curso tem um período para ser realizado, então esse período os alunos terão inclusive acesso no próprio ambiente. É importante que eles tenham em mente que esse período deve ser cumprido à risca, caso de fato queiram o certificado de conclusão de curso, mas é possível, mediante os tutores. Quem são os tutores? São pessoas que estão aqui em Florianópolis, que vão lhe ajudar a sanar dúvidas de conteúdo. E quando eu digo ajudar a sanar dúvidas de conteúdo, não significa que eles responderão as respostas dos exercícios que estão sendo feitos e que foram feitos e colocados no material pelos alunos. Muito pelo contrário, mas eles vão dar o caminho, eles vão sugerir técnicas para facilitar a questão do estudo, porque esse, Áureo, é um ponto que inclusive vale a pena destacar. Estudar à distância realmente exige disciplina. E num primeiro momento, essa disciplina, ela é difícil de se conseguir, mas ela é possível a partir do momento em que esse aluno sinta no seu tutor uma pessoa que pode de fato lhe ajudar. E eu asseguro aqui a todos os nossos alunos que os tutores que aqui estão, eles estão preparados para auxiliá-los da melhor maneira possível e para fazer com que esse estudo se torne o mais prazeroso. Então, a ideia é que eles acompanhem os alunos. Acompanhar no sentido de se está entrando no ambiente, se não está, se está com dificuldade, se não está. Quer dizer, o que pode ser feito para auxiliar? Com isso, e se as pessoas se disciplinarem, no caso, se condicionarem a separar, que seja meia hora por dia, até mesmo no trânsito, você pode levar o seu material e enquanto está lá preso no engarrafamento, olhar o material, mas que você se condicione a meia hora por dia a ler, a buscar outras informações que estão disponíveis no ambiente. Nós temos lá uma biblioteca cheia de materiais que podem complementar. Quer dizer, tudo isso, se fizerem isso de fato, tenho a convicção que em termos de, pelo menos, obtenção de conhecimento, esse objetivo certamente será alcançado. Porém, eu gostaria de destacar que também não adianta, e é importante gerenciar este tempo ao longo do curso. Evitar de querer fazer tudo de uma vez, mas principalmente evitar algo que a gente costuma ver muito nos cursos à distância, que é fazer tudo lá no final. Quer dizer, o tempo está passando, eu sei que eu tenho um tempo para concluir, mas então eu vou preterindo as coisas, chega lá no final, acumula, eu quero literalmente resolver tudo em um dia. Isso, eu confesso que vai ser algo que, se porventura for feito, o prejuízo é maior do que o benefício. Quer dizer, por quê? Porque o tempo que você tem para discernir as informações, o tempo que você tem para assimilar os conceitos que a professora Maria Cristina estava comentando, o tempo até mesmo para você entender o que o Armin Brau comentou, aquilo que envolve a defesa civil, a filosofia da defesa civil, proteção civil, esse tempo, quando muito curto, não gera um bom resultado. E não é isso que todos nós que estamos aqui desejamos, por entendermos realmente que o papel é diferente. O papel é de começar um esclarecimento, de começar uma sensibilização, e isso só é possível realmente a partir do momento que se tem um entendimento de conceitos iniciais. Muito bem, gente. Vamos dar uma olhadinha em quem são vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho aqui, e a gente vai apresentar rapidamente algumas telas. Eu só preciso de um recurso adicional aqui, porque a letrinha está menor. Vamos lá, olha só. Vamos tentar, a primeira tela está aí no vídeo, ó. Essa é uma distribuição por estados dos inscritos. E lá em cima a gente vê o primeiro número, Armin, ó. 6.512 inscritos. O que significa que 6.500 pessoas se interessaram por participar desse curso, que obviamente, por razões várias, tem restrição no número de vagas, né? 2.000 vagas ofertadas e 2.347 selecionados, de 26 estados e do Distrito Federal, portanto, 100% de representação, se a geografia não me trai, é isso mesmo, de 859 cidades, com prevalência, aí por questões, obviamente, populacionais, eu diria, do estado de São Paulo, em que 122 cidades têm alunos participantes, Minas Gerais, 105, Santa Catarina, 98, Rio de Janeiro, 66 e Paraná, 59, e esses, obviamente, os estados que têm maior representação, mas, como já dizíamos logo no início, todos os 26 estados e o Distrito Federal estão representados. Vamos fazer uma primeira parada para comentar isso, Armin, Maria Cristina, Marcos. Essa
capilaridade que a modalidade à distância permite, que o modelo do curso permite, é fantástica, né? Quer dizer, você consegue chegar, mesmo que com 0,8% de alunos no estado do Acre, por exemplo, como eu tenho aqui, mas lá no Acre a gente vai ter um braço da SEDEC formando pessoas em capacitação básica. Isso é fundamental, como o professor Marcos Dalmau falou agora há pouco. Essa é uma modalidade que vem crescendo no Brasil, essa questão do ensino à distância, até porque as pessoas vão se habituando a isso. Nas primeiras edições que foram realizadas, se sentia um pouco de dificuldade ainda das pessoas acompanharem isso, porque não estavam habituadas muitas vezes ao meio eletrônico com o qual esse curso é disponibilizado. E hoje em dia as pessoas, em repartições públicas principalmente, na sua casa, elas trabalham, elas estão praticamente grande parte do seu tempo de trabalho diante de um computador conectadas com o smartphone Bom, e aí tem familiaridade com esse meio eletrônico e, consequentemente, isso começa a fazer parte da vida delas, e um curso à distância passa a ser uma capacitação tão boa quanto uma capacitação presencial, guardando algumas ressalvas e alguns itens que só conseguem ser levados a um público que está no curso presencial. E com essa modalidade a gente consegue fazer isso que a gente está vendo aqui. A gente consegue chegar a todos os estados brasileiros, a grande parte dos municípios, e consegue levar isso dar oportunidade a pessoas que muitas vezes estão começando a trabalhar em defesa civil agora, não teriam oportunidade, ou um curso presencial não chegaria, e a gente consegue chegar muito longe. E a gente vê a participação de muitos estados, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais, claro, com uma grande participação em estados importantes do Brasil, que a gente observa que tem buscado desenvolver as suas defesas civis nos municípios. Isso só nos mostra que nós estamos no caminho certo. E muito mais também pelo número de inscritos. Mais de 6.500 inscritos. 3 vezes o número de vagas. 3 vezes o número, exatamente. Né? Quando nós começamos com essa modalidade à distância, muitas vezes não conseguimos preencher o número de vagas, e hoje em dia estamos com uma sobra. E isso nos mostra que o caminho que o trabalho tem que ser feito. Agora, uma outra questão que normalmente esses cursos à distância, Maria Cristina, permitem, a gente acompanha há bastante tempo essa modalidade, né? É que, na verdade, cada aluno desse acaba se transformando no multiplicador. Então, o número que a gente vê representado aqui por 2.347 de vocês pode duplicar ou triplicar na medida em que o material que ele dispõe, ele pode conversar numa reunião do Conselho Comunitário ou na associação e acaba disseminando naturalmente esse tipo de informação. Não formalmente, não regularmente, a gente não está falando de os alunos serem professores de um novo curso, não é isso, mas eles vão compartilhar esse tipo de informação. Isso também é uma riqueza importante, né? Vamos lá? Então, por estados, agora a próxima tela aqui, São Paulo 351, Rio de Janeiro 301, Santa Catarina 216, Minas Gerais 203, essa é a representação agora absoluta, ainda há pouco a gente viu os números relativos ali. Um outro dado agora interessante, a escolaridade de vocês que estão participando conosco. A maior parte, em torno de 35% de nível médio, 24% superior incompleto e 25% superior completo. Portanto, é um perfil de aluno interessante também, Maria Cristina, para a gente poder saber com quem a gente está conversando, né? São pessoas que têm uma preparação, sim, que estão sensibilizadas, digamos assim, do ponto de vista da formação acadêmica, para poder aproveitar melhor esses conhecimentos. A faixa etária mais predominante está entre os 31 e 40 anos, mas ainda tem uma parcela praticamente de 1/3 entre 21 e 30 anos. São jovens que têm toda a possibilidade de absorver melhor do que alguns de mais idade e cabelos brancos que já custam como mais nós, aprender. Né? Então está aí, 37% na faixa de 31 a 40. Se somarmos os de 21 a 30, são praticamente 70% dos alunos nessa faixa etária. 76% prevalece ainda meninos e 23% de meninas, o que a rigor indica mais a ocupação onde o pessoal acaba trabalhando, né? Se tem acesso à internet, 92% tem acesso à banda larga. Isso também é um fator que, do ponto de vista da tecnologia do curso, professor Dalmau, faz a diferença, né? Com certeza, né? Inclusive, esses dados mostram, primeiro, a amplitude que se tem do curso à distância. Isso é sensacional, né? Quer dizer, nós estarmos em todos os estados do Brasil, realmente é algo sensacional.
O segundo, evidentemente, na concentração, e essa concentração, eu penso também, Áureo, que não é apenas por uma questão demográfica, mas tendo em vista que as inscrições foram abertas, então ela foi amplamente divulgada no site da Defesa Civil Nacional, as pessoas que vivem ou residem em estados que ultimamente têm sido assolados por desastres, elas têm percebido a necessidade, de fato, de começar a conhecer um pouco melhor aquilo que lhes aflige, né? Então, acho que isso realmente é interessante. E, inclusive, se nós fizermos um cruzamento de dados em termos de idade e escolaridade pelos estados, o que nós podemos até concluir, o que eu penso que é muito interessante, tendo em vista que outros cursos virão, e aí se pode trabalhar até mais, de maneira mais aprofundada e complexa, os próprios assuntos, é a questão as pessoas tendem a ter mais maturidade para entender as coisas e discernimento. Maturidade é importante, sobretudo, por uma questão de responsabilidade, né? Não só responsabilidade para consigo, falaram muito bem, né? Quer dizer, essas pessoas que estão fazendo curso, elas não serão instrutores no futuro, mas elas poderão ser multiplicadores de uma cultura de prevenção. Perfeito. Né? Então é isso que é fundamental. E, no caso, a responsabilidade também por não desistir, né? Que acho que isso é fundamental também, tendo em vista que há um investimento público, de recursos públicos, fortíssimo, para que esse curso possa ser ofertado. Ele é gratuito aos alunos? Exatamente. Não existe almoço grátis? Exatamente. Mas o investimento que o é Estado está fazendo é nessa perspectiva. Isso, reforçando isso que o professor Marcos Dalmau falou, nós tivemos 6.500 inscritos. Então, uma pessoa chegar à metade do curso, chegar ao final do curso e desistir, ela ocupou uma vaga de outras 2 ou 3 pessoas que queriam estar no seu lugar. Então, a gente enfatiza isso. Da responsabilidade que as pessoas têm que ter, porque nós oferecemos esse curso, ele tem um custo para ser oferecido, e é muito importante que as pessoas realmente elas cheguem ao final do curso e concluam o curso, para que a gente tenha o máximo de aproveitamento e consiga fazer mais desse tipo de capacitação e ampliar isso cada vez mais. Muito bem, então 92% com acesso à internet, né? Já é também um dado. E 65% já fizeram o curso à distância. Mas ainda há 33% que estão estreando agora nessa modalidade. E é para vocês, especialmente, aquele recado do Marcos Dalmau de disciplina, dedicação, envolvimento. Esse é um outro dado que eu acho que também vale a pena a gente refletir sobre ele. 88%, agora é a próxima tela, fazem o curso porque ele está ligado à área em que eles atuam. Então há uma conexão absoluta em torno disso. A gente sabe que as pessoas, 6.000 e tantas que se interessaram, 2.300 que foram selecionadas e estão matriculadas, têm foco naquilo que lhes interessa, que é conhecer mais essas informações da Defesa Civil. Principal interesse em fazer o curso, está ali na tela, 54%, essa barrinha mais comprida aqui, eles têm interesse próprio visando a atualização profissional. Então, de fato, eles querem que o curso permita com que eles avancem na atuação da área, né, no interesse profissional. Outros por indicações, enfim, mas a prevalência absoluta é desse interesse próprio e visando a atualização profissional. Se já participou de algum curso de capacitação básica em educação à distância ou na modalidade à distância, 57% ainda não, 42% sim, já participaram, então já tem também um pouco dessa. E aqui um outro dado que também acho que revela o acerto na oferta desse curso pela SEDEC. 62% dos alunos atuam na esfera municipal de governo. Então, esse é o público-alvo. Claro, todos os demais são tão importantes quanto. Mas você fazia isso, falava sobre isso, né, Armin, logo no início da sua apresentação. É lá na ponta que o desastre acontece. É com esse povo, com esse cidadão que a gente tem que tentar, e preferencialmente falar, né, sem desprezar os demais. Sim, é quem está próximo da comunidade, né? A Defesa Civil ela é feita, a organização Defesa Civil, Secretaria Nacional, órgão estadual, órgão municipal, ele é feito para a população, e quem está mais próximo da população de toda essa rede é a Defesa Civil do município, né? E é o município também hoje que tem, talvez, como órgão municipal, maior dificuldade de ter acesso a esse tipo de capacitação. A gente observa que todos os estados brasileiros têm defesas civis de razoável para bem estruturados, então todos estão bem estruturados com suas defesas civis, então o público da Defesa Civil do Estado acaba tendo um pouco mais de acesso a capacitações, e a gente então acha muito importante
quando o governo municipal, quando as defesas, as pessoas que estão no município, ligadas às suas organizações municipais, quando elas buscam isso, porque elas é que vão fazer a diferença. Nós sabemos que no trabalho de defesa civil é muito importante ter esse acesso à população, estar próximo à população, estar recebendo da população desculpe, os anseios, as necessidades, e nós buscamos focar isso, todo o nosso trabalho, em desenvolver os órgãos municipais de defesa civil para que eles possam fazer um bom trabalho. Ok, e aí as duas outras telas que a gente tem aqui para comentar sobre o perfil de vocês, alunos, também revelam, me parece, esse acerto na oferta de mais essa edição, né? No caso da área de atuação, praticamente 40% são agentes da Defesa Civil, e no cargo que ocupam, 24, quase 25 são agentes de Defesa Civil, efetivamente atuam como agentes da Defesa Civil, ocupam essa atribuição, 17% são coordenadores de Defesa Civil. Aqueles que também estão lá para pensar, depois bombeiros militares, servidores públicos, guardas municipais, estudantes, voluntários de Defesa Civil. Há um conjunto aqui de perfis de cargos ocupados, mas sobretudo na área de atuação, coordenadores e agentes de Defesa Civil prevalecem aí, de modo a que eles inclusive se tornarão, especialmente os agentes de Defesa Civil que estão lá na ponta, lá no município, por menor ou maior que ele seja, pessoas capazes de dialogar melhor com a esfera de governo em que atuam, no sentido de estabelecer, conforme o que está definido, os conselhos de defesa civil, as comissões municipais, se é que elas não existem, a estrutura da defesa civil municipal, porque você citava também logo no início, que a gente teve recentemente a mudança de administração dos municípios, a troca, a continuidade, enfim, mas... E é importante, às vezes, você ter um prefeito estreante que não sabe exatamente como fazer, tem que ter um elemento ali para dizer para ele, olha, não esqueça da defesa civil. E esses agentes da defesa civil seguramente vão fazer esse papel também, a mim. Exato. Exato. E mais uma vez buscando esses novos agentes de defesa civil para que possam realizar o seu trabalho. É algo novo, imaginamos que as pessoas estão começando com isso agora e podem realizar bem o seu trabalho. Maravilha, nós estamos aqui conversando então com o Armin Augusto Braun, da SEDEC, Departamento de Minimização de Desastres, Maria Cristina Dantas, conteudista desse curso, professor Marcos Batista Lopes Dalmal, diretor de projetos do CEPED, que em parceria com a SEDEC e com o Departamento de Ciência da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, executam essa terceira edição. Nós vamos nos encaminhando agora para um intervalozinho de 10 minutinhos e o professor Marcos Dalmal tem que assumir outros compromissos na sua agenda e vai participar só conosco desse primeiro bloco. Na sequência, a gente continua aqui com o Armin, com a Maria Cristina, para começar a responder as dúvidas, que eu sei que vocês já estão mandando, seus comentários, sugestões. E aproveite o intervalo também para conversar com os colegas que estão assistindo o curso, com a teleconferência com você. Formule a sua dúvida, qualquer comentário será bem-vindo aqui. Professor Dalmal, rapidamente, sua saudação aí final aos nossos alunos e reforçando, se me permite, a importância da execução das atividades propostas para garantir a certificação também nesse curso, né? Perfeito, Áureo. Bom, primeiramente, as expectativas por parte de nós ofertantes do curso, ela é altíssima, tendo em vista estes dados que foram apresentados. A grande maioria das pessoas são pessoas que têm já uma experiência de vida, já tem uma maturidade, já tem inclusive uma maturidade profissional, porque atua na área. Quer dizer, a expectativa de que este curso, mesmo em termos básicos e introdutórios, possa servir como subsídios para vocês melhorarem as suas formações e, por consequência, até mesmo atuar de uma maneira mais competente do que já está lá na ponta, como o Armin Braun comentou, de fato faz com que essas expectativas sejam as maiores possíveis. E, evidentemente, nós sabemos que todos vocês também têm as expectativas para com o curso, então nós esperamos estar, pelo menos, à altura daquilo que vocês anseiam. Em relação à questão das atividades, é importante destacar que o recomendável é que vocês programem e procurem fazer da melhor maneira possível aquilo que foi proposto. A professora Maria Cristina fez grande parte do conteúdo, ela comentou a respeito do professor Pedro Paulo também, que no caso não está aqui na teleconferência, mas fez parte desse conteúdo que vocês estão tendo acesso a partir de hoje, e outros profissionais que estão envolvidos, com muita experiência na área inclusive, tentando trazer a realidade e informações que de fato, uma vez internalizadas, mediante os exercícios, elas possam gerar esse conhecimento. Tem dúvida? Entre em contato com o seu tutor, isso é fundamental. Não hesitem em entrar
em contato com seus tutores, porque eles estão apostos para isso, para dar as devidas respostas ou encaminhamentos. Mas, para finalizar, Áureo, o que eu gostaria de dizer é: aproveitem o curso naquilo que o curso tem de melhor e é ofertado para vocês. Aproveitem o ambiente de aprendizagem, aproveitem para assistir às aulas gravadas, aproveitem para assistir essa teleconferência mais de uma vez. Façam contatos, mesmo à distância, mas façam contatos com outras pessoas que participarão, utilizando também esse ambiente para com você. Troque experiências, porque é isso que enriquece, é isso que estimula e é isso que faz com que lá na frente, como o Armin Braun comentou, esse investimento que o governo federal está fazendo em proporcionar esse curso possa de fato trazer o retorno esperado também. E aí, com consequência, a gente imagina que, quem sabe, ano após ano, o país esteja mais preparado para conviver com isso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do Departamento de Ciência e Administração e do CEPED, em estar aqui falando com vocês. Desejo a todos, de fato, um bom curso e que lembre-se de que o objetivo inicial, por terem se matriculado, a partir de hoje, o caminho para se conquistar esse objetivo começou. Então, bom curso a todos. Muito bem, assim a gente faz esse intervalo agora, volta daqui a alguns minutos e eu estimulo novamente vocês que enviem, elaborem as suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, enfim, explorem os convidados que permanecem comigo aqui no retorno do intervalo. Professor Dalmau, obrigado mais uma vez pela sua participação, parabéns ao CEPED e ao Departamento de Ciência e Administração por mais esta iniciativa. 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.